Olá, gente. Esse é um novo quadro do canal Notícia Falada. Espero que vocês gostem. Eu tô muito empolgado com esse novo quadro e vamos falar hoje sobre o PIB. O PIB que vem tendo muitas baixas, muitas negativas e que o pessoal tá esperançoso para esse segundo trimestre. Eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar o site do G1 aí na descrição para que vocês possam tomar sua própria opinião conforme o PIB, mas eu vou ler o que eles estão dizendo e dar pequenos comentários para não atrapalhar tanto vocês, porque, gente, eu gosto de falar muito. Vamos ver aqui. Mesmo com a economia fraca no segundo trimestre, a maioria dos analistas vê recessão técnica como improvável. Índice de atividade divulgada pelo Banco Central na segunda-feira apontou o risco de retração do PIB de abril a julho. Levantamento do G1 com analista mostrou, no entanto, que a maioria dos economistas projeta crescimento. Muitos estão com uma esperança para esse segundo trimestre. Apesar dos dados decepcionantes na atividade econômica no período entre abril e julho, a maioria dos analistas trabalha com a estimativa de que o Produto Interno Bruto, o PIB, deve ter avançado no segundo trimestre, afastando assim o risco de entrada no Brasil em uma recessão técnica. Na segunda-feira, dia 12, o índice de atividades econômicas do IBR dos bancos uma espécie de prévia do PIB. Eles estão meio que dando uma estimativa. O Banco Central está dando aquela estimativa, sabe? Para tentar trazer uma prévia, assim, não exata, assim, uma prévia que ninguém tem certeza do PIB. Isso já é uma coisa bem legal, porque eles analisam sobre o período que se passou no banco, analisam entrada, saída, extrato, e vão, através disso, dando meio que uma estimativa do PIB. Uma espécie de prévia divulgada pelo Banco Central, mostrou que a economia brasileira encolheu 0,13% no segundo trimestre, na comparação com os 3 últimos meses do ano. Com o nível da atividade já havia recuado 0,2% nos 3 primeiros meses deste ano. Ante o último trimestre do ano passado, a economia brasileira pode ter entrado em uma recessão técnica, que se caracteriza por 2 trimestres seguidos no tombo do PIB. Embora o indicador do Banco Central tenha ligado sinal de alerta, uma eventual retração da atividade no segundo trimestre está distante de ser um consenso entre os economistas. Um levantamento do G1 com os 10 analistas mostra que houve uma revisão para baixo, mas que a maioria do mercado continua projetando um resultado acima de zero para o período entre abril e julho, na comparação com o primeiro trimestre. As estimativas vão de retração de 0,2% a crescimento de 0,5%. O PIB é praticamente a soma de todos os bens e serviços produzidos no nosso país e serve para medir a evolução da economia. O IBC do Banco Central, porém, é somente um indicador criado para tentar antecipar o resultado do PIB, assim como eu falei para vocês, que é meio que calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Então, o resultado verídico é o que o IBGE está declarando. Os números oficiais do PIB do segundo trimestre serão divulgados dia 29 de agosto. Então, dia 29 de agosto, fica ligado no canal que a gente vai lançar para vocês um vídeo falando sobre o PIB, sobre o aumento, sobre a baixa, se ele foi negativo, positivo, se está no azul, se não está. E vou praticamente dar um geral para vocês entenderem mais sobre o PIB. Internamente, o segundo trimestre, a fraqueza da atividade ficou evidente com os setores indústria, comércio e serviços. E no setor externo, o Brasil teve que lidar com uma economia mundial em desaceleração. E com a crise da Argentina, importante parceira comercial do Brasil, sobretudo no setor industrial, o primeiro semestre ficou bem aquém do que esperado, como resultado da combinação de fatores externos e internos, afirma a economista e sócia consultora de tendências Alessandra Ribeiro. Os últimos números reforçam o PIB próximo a zero, pelos nossos cálculos na casa de 0,1%. Mesmo com as projeções no azul, a declaração parece ter sido marca de mais um trimestre de economia brasileira, meio para baixo. Conforme os dados foram sendo divulgados, boa parte dos analistas teve que revisar para baixo a projeção para o desempenho da atividade no segundo trimestre. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE, por exemplo, mudou a prévia para o resultado do PIB no segundo trimestre, para uma alta de 0,3%, que antes estimava a expansão de 0,4%.
considero muito baixa a probabilidade do PIB ser negativo no segundo trimestre, afirma o economista do IBRE, Silva Matos. Mais pessimista, o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves, acredita que o PIB pode ter recuado cerca de 0,2% na comparação com o primeiro trimestre. Os dados do segundo trimestre confirmam a nossa decepção com a economia brasileira. As diferenças entre as pesquisas são claras e a gente tem que entender. Por mais que o Banco Fator tenha declarado 0,2% e o Itaú 0,5%, temos que entender que esse cálculo aí, ele não é exato, ele não é meio que verídico. O IBGE só vai, de fato, divulgar o resultado dia 26 de agosto, 29 por aí. Porque eles sempre dão uma atrasadinha, eles dão, sabe? Porque eu sei que é muita coisa, eu sei que é difícil, não é fácil. Tá pesquisando e tá prestando atenção em várias coisas, tendo detalhes, porque, querendo ou não, eles não podem errar, porque eles estão meio que desequilibrando a economia brasileira. Os analistas chamam a atenção para as diferenças metodológicas entre as pesquisas divulgadas no resultado oficial do PIB para justificar a manutenção de expectativas de crescimento. Mesmo com a coleção de resultados ruins apurados entre abril e julho, a pesquisa mensal de serviços do IBGE não é igual ao setor de serviços medidos pelo PIB. É bem diferente. A gente até se surpreendeu positivamente, por exemplo, com os serviços prestados às famílias, de Silva do IBRE. A economista aponta também a recuperação de indústrias da transformação, apesar do risco de mais um trimestre negativo para a indústria geral. A extrativa pode vir até pior na construção civil, provavelmente vai ficar para o negativo. Mas a transformação voltou a ficar no positivo depois de 2 trimestres muito negativos. E isso não deixa de ser um sinal de alento diante de tanta informação negativa, acrescenta ela. Segundo semestre, ele vai ser decisivo para o ano de 2020. Com um resultado ruim no primeiro semestre, o desempenho dos últimos 6 meses de 2019 passa a ser decisivo para o crescimento deste ano, e sobretudo de 2020 também. Um crescimento mais fraco na reta final de 2019 pode deixar uma herança estatística pior para o ano que vem, prejudicando a possibilidade de retomada mais forte. Pois, ora, segundo o relatório de focos do Banco Central, os analistas estimam que o PIB deve avançar cerca de 0,81% neste ano e de cerca de 2,1% no ano de 2020. O segundo semestre será decisivo em termos de expectativas, com a finalização da prévia, o andamento da tributária e o leilão de óleos e gás em novembro, que podem, sim, ajudar um pouco o ritmo na recuperação deste ano, e afirma o economista-chefe da consultoria da MB Associadas, Sérgio Vale. Um motivo de preocupação seguirá sendo o cenário internacional, em que a possibilidade de agravar a crise entre Estados Unidos e China siga afetando o crescimento mundial e fazendo com que nosso PIB seja impactado, afirma o mesmo. O PIB ele tem grande chance de subir, mas também tem grandes chances de descer. Então não perca, eu vou assim que o IBGE divulgar o PIB, eu venho e trago um vídeo para vocês falando sobre o PIB e a gente dá uma discutida. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative o sininho e dê um gostei nesse vídeo que você ajuda muito a gente. Tchauzinho.